Muito bem, exemplo 4, né? Forças que atuam sobre uma sonda esférica envolvendo um número de Reynolds em um escoamento externo com velocidades baixas. O exemplo 5 também é desse jeito. No outro, era o escoamento do avião no ar, né? Dentro do ar, digamos assim. E aqui é uma sonda esférica que está dentro do mar. Tá? Então, os dois objetos estão dentro de um fluido. Isso que caracteriza muitas vezes a gente usar o número de Reynolds, tá? E com velocidades baixas. Não quer dizer que com velocidades altas a gente não possa usar o número de Reynolds, tá? A gente pode, mas a gente tem que garantir o número de Mach lá também, que relaciona a força de inércia com a força elástica, de compressibilidade, tá? Então, é isso que precisa prestar atenção. Vamos lá. Uma sonda esférica deve trabalhar no mar a uma temperatura de 20 graus Celsius. O protótipo tem um diâmetro de 20 centímetros e a velocidade sobre o protótipo é de 1,8 metros por segundo. O modelo deve ser desenvolvido em um túnel de vento, pois será testado com ar a uma temperatura de 25 graus Celsius, em uma escala 1:2. Teste realizado com o modelo indicaram uma força de arrasto de 2,165 newtons. Para a água do mar a 20 graus Celsius, considere que a densidade vale 1.025 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 0,00108 kg por metro segundo. Para o ar a 25 graus Celsius, considere que a densidade vale 1,185 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 1,84 vezes 10 a menos 5 kg por metro segundo. Determine, letra A, o número de Reynolds do protótipo. B, a velocidade do modelo. C, a força de arrasto sobre o protótipo. Pessoal, muitas vezes o exercício, tem alguns exercícios de livro, ele já pede direto, qual é a força de arrasto sobre o protótipo. Eu vou pedindo alguns itens anteriores para poder dar mais ou menos um norte aí para vocês, uma certa direção, né? De onde começar. Então, professor, eu tenho uma pergunta. Quando que começa a ser velocidades altas e quando que é realmente velocidade baixa? A velocidade alta é quando passa lá em cima, a velocidade baixa é quando passa embaixo. Não, brincadeira. É aquela questão que eu acho que eu comentei lembra que a velocidade é fluido incompressível, velocidade baixa, até 30, quando a velocidade do objeto é até 30% da velocidade do som. Tá? Essa é a dica. A gente vai fazer um exemplo depois que a gente vai calcular a velocidade do som. Tá? Vocês não aprenderam ainda, claro, né? Não viram escoamento compressível, mas a gente vai ver como calcula. E depois, em escoamento compressível, a gente vai deduzir como que se chega à velocidade do som. Aqui é uma fórmula simples, tá? Mas deixa eu chegar no exemplo aí eu mostro para você, beleza? Ok, muito obrigado. Quem que perguntou? Oi? Quem foi que perguntou? Meu nome é Rafael Fanhani. Não, beleza, Rafael, tá? A gente já vai ter mais para frente um exercício usando o número de Mach. E aí a gente vai calcular a velocidade do som, tá? Ó, só para adiantar, para calcular a velocidade do som é raiz de KRT. K é a relação entre os calores específicos, a pressão constante e volume constante do ar, que vale 1,4. O R é a constante do ar, que vale 287 joule por quilo Kelvin. E T é a temperatura em Kelvin. Tá? Mas existe um detalhe. Essa fórmula é para fluido incompressível. Essa fórmula é para fluido compressível, para gases perfeitos, geralmente. Quando é água, existem tabelas que é uma outra forma diferente, tá? Mas deixa lá, Rafael, que a gente chega lá naquele exercício, tá? Mais para frente. Bom, o número de Reynolds do protótipo. Muito bem. O número de Reynolds do protótipo vale, nós temos a densidade do mar, a velocidade que vai estar a sonda esférica, o diâmetro da esfera e a viscosidade dinâmica da água. O número, um detalhe, pessoal, número de Reynolds, só para vocês terem uma ideia. Ele é baseado num comprimento característico. Tá? Para a esfera e cilindro, é o diâmetro da esfera ou do cilindro.
Se for um objeto, um avião, alguma asa, vai ter um comprimento característico que tem que ser dado. Tá? Por enquanto, vai ser dado isso aí. Tá? Placa plana, escoamento sobre placa plana é o comprimento da placa, da direção do escoamento. Bom? Então, ó, fazendo esses cálculos, o número de rendos dá 341.667. Então, esse é o número de rendos do protótipo. Ó, a velocidade do modelo, ou seja, a gente quer fazer um teste no túnel de vento. Qual que tem que ser a velocidade do modelo para que haja semelhança dinâmica? Então, ó, o número de rendos do modelo tem que ser igual ao número de rendos do protótipo, tá? E aí, no caso, tá, nós temos o número de rendos do modelo aqui, todas as variáveis, que é igual a 341.667. No caso, o modelo vai ser trabalhado com ar e o protótipo com água do mar. Percebo que são fluidos bem diferentes, mas vai ter semelhança dinâmica, tá? Porque a gente está tomando esse cuidado. Então, ó, esse resultado, né, a densidade do modelo, a velocidade do modelo, o diâmetro do modelo, tá? Que é a escala 1 para 2. Tá? Então, se o protótipo tem 20 centímetros de diâmetro, o modelo vai ter 10 centímetros. E aqui é a viscosidade do ar, tá? Que é igual ao número de rendos do protótipo. Então, essa velocidade dá 53,05 metros por segundo. Tá bom? Mais ou menos, o escoamento no ar começa a ser compressivo em torno de 100 metros por segundo, aproximadamente, tá? Para uma determinada faixa de temperatura. Um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas até 100 metros por segundo, o escoamento é incompressível. Muito bem. E aí agora nós vamos determinar a força da letra C, a força de arrasto sobre o protótipo. Ó, aquela mesma relação do exemplo 5. Tá? A força de arrasto sobre o protótipo, dividido por esses termos aqui, a densidade, a velocidade ao quadrado, diâmetro ao quadrado, é igual ao lado do modelo. Tá? Então, o objetivo é fazer testes no modelo para saber qual vai ser a força de arrasto no protótipo. Tá? Então, por exemplo, né, num carro, né, você está fazendo um teste, né, de aerodinâmica, de coeficiente de arrasto, de força de arrasto. Né? Qual que vai ser a força de arrasto do carro? Né? Isso dá para prever qual que vai ter que ser a potência do motor para poder atingir uma determinada velocidade, por exemplo. Tá? Então, e quanto menor a força de arrasto, né, quanto menor o coeficiente aerodinâmico de um carro, é melhor. Então, ó, nós temos a força de arrasto sobre o protótipo dividida pela densidade da água no mar, pela velocidade da corrente da água lá sobre a sonda. O diâmetro da sonda ao quadrado é igual à força de arrasto no modelo que foi feito um teste, que divide sobre a densidade do ar, a velocidade do ar no túnel de vento e o diâmetro do modelo ao quadrado, né, que é 0,1. Então, a força de arrasto sobre o protótipo vai dar 8,624. Tá? Então, esse é o valor da força de arrasto sobre o protótipo. Tá? Então, aí se tem uma noção qual que vai ser o que vai atuar no caso real, né? Lá o que vai acontecer no mar. Tá? Beleza? Entenderam esse exemplo?